dia a todos e a todas. Meu nome é Sébastien Durchon, sou CFO do Grupo Carrefour Brasil. Ingressei no Grupo Carrefour há 7 anos, lá primeiramente na França, e estou aqui no Brasil há 4 anos. Quero agradecer à IBF por ter selecionado o Grupo Carrefour Brasil como finalista desse prêmio. É uma honra para nós. É um prazer imenso para mim estar hoje com vocês para defender, apresentar o caso de IPO do Grupo Carrefour Brasil. Quero lembrar primeiro um pouco a história do grupo aqui no Brasil. O compromisso do Grupo Carrefour no Brasil não começou com a IPO no ano passado. É um compromisso de 42 anos. Começo com a abertura da primeira loja aqui em São Paulo em 1975. Estamos falando de 42 anos de história de presença aqui no Brasil. E ao longo dessa história bastante longa, finalmente, nós tivemos a oportunidade de inovar várias vezes. Fomos a primeira rede a trazer para cá esse formato de hipermercado. Primeira loja na Marginal Pinheiros em 75. Também fomos os primeiros a criar um cartão de crédito, a primeira rede varejista a criar um cartão de crédito em 89. E hoje, esse cartão de crédito é o maior emissor da Mastercard na América do Sul, não controlado por um banco. Então, fomos os primeiros a acreditar num formato totalmente típico do Brasil, que é o formato de atacado. Compramos o Atacadão em 2007, enquanto tinha apenas 34 lojas, e hoje operamos 150 lojas de atacarejo aqui no país. Falando um pouco do que é o Grupo Carrefour de hoje. Hoje, somos a única rede com uma presença global no país. Temos lojas em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. E de uma rede de hipermercados, desenvolvemos realmente um grupo multiformato e temos hoje, além de hipermercados, lojas de atacarejo, supermercados, lojas de conveniências, postos de gasolina, farmácias. Além de tudo isso, já falei, temos esse braço financeiro, o Banco Carrefour, que faz 25% do resultado operacional do grupo, não uma coisa pequena dentro do grupo. E também temos um braço imobiliário, outra prova dessa crença muito forte do Grupo Carrefour no país. Nós temos a propriedade de boa parte dos imóveis das lojas aqui, 90% das lojas do Atacadão, 70% das lojas hipermercados. E eu trouxe aqui alguns números só para dar uma ideia. No ano passado, fizemos uma venda total de 52 bilhões de reais, 3 bilhões e meio de EBITDA, e nós temos hoje mais de 80 mil funcionários aqui no país. Bom, falando agora do IPO, eu diria que no momento do IPO, a pergunta provavelmente que a gente mais ouviu dos investidores, foram muitas perguntas, obviamente, mas a grande pergunta foi, puxa, por que o Carrefour quer fazer um IPO aqui no Brasil? Por que o Carrefour, que é um grupo global, que já tem uma empresa listada, a mais do grupo listada lá na França, por que o grupo vai gerar essa complexidade adicional tendo uma filial, uma subsidiária listada num país estrangeiro? Bom, vou tentar dividir um pouco com vocês o racional dessa transação e vou tentar também mostrar um pouco o que foi essa complexidade, porque foi uma operação muito complexa, num momento muito difícil, tanto para o país, tanto para a nossa indústria de varejo, e vou tentar mostrar também a criação de valor enorme que essa transação, esse IPO, materializou no ano passado. Então, só para lembrar um pouco as grandes características da operação. Foi uma transação de 5 bilhões de reais nos meados do ano passado. Falei que não foi um momento muito favorável. No ano passado tivemos muitos IPOs, tudo bem, mas não foi um mercado tão quente como a gente esperava. Escolhemos a primeira janela, fizemos em julho. E só para dividir com vocês o momento do projeto, em maio, quando nós fizemos o primeiro filing,
surgiu essa coisa das gravações do Temer. Bom, e nesse dia, todos os banqueiros, os advogados, me procuraram para falar, bom, Sebastião, entendemos, morreu o IPO, essa janela se fechou, não vai ser possível continuar. E nós continuamos. Que a minha pergunta para eles na época foi, gente, a operação vai acontecer em julho. Tem volatilidade? Tem. Mas alguém pode me dizer como que vai ser a situação de julho? Ninguém podia. Então, acho que é uma grande prova também do compromisso do grupo. Nós fizemos esse IPO com essa ideia de compromisso de muito longo prazo e para nós, eu diria que todos esses acontecimentos de curto prazo não importam muito, finalmente. Então, 5 bilhões, nós escolhemos, desde o primeiro dia, o novo mercado. Era possível fazer escolhas diferentes. Nós escolhemos esse segmento porque nós entendemos que é vital para nós, para nossos acionistas, ter esse compromisso de escolher os mais altos padrões de governança. Então, foi um pouco isso, um raciocínio. E, vou comentar um pouco mais pela frente essa parte, utilizamos os recursos para liquidar dívida e para desalavancar o grupo. Bom, resumo da transação. Após a transação, o grupo Carrefour Global continua como controlador com 72%, quase. Temos também no capital a Península, 11,5%, que entrou em 2014. Então, nós temos aqui, com a transação que foi feita com a Península, final de 2014, um indicador muito interessante de criação de valor, porque quando a Península comprou 10% na época do capital, a empresa valia 18 bilhões, e o IPO materializou uma valuation de 30 bilhões, então são 12 bilhões de reais, 40%, 70% de criação de valor em 2 anos e meio. E nós temos um float de 17%, que parece um valor baixo, porque em tese o float tem que ser acima de 25%. Dos componentes inovadores dessa transação também foi a negociação que nós fizemos com a B3. Conseguimos um waiver para emitir apenas 15%, e acho que a B3 entendeu muito bem que, dado o tamanho da operação, não valia a pena exigir 25%. Em contrapartida, e não foi um esforço muito grande para nós comprometemos desde o dia 1 a aplicar regras de governança reforçadas. A B3 tinha muito interesse em utilizar o grupo Carrefour como piloto, e nós aceitamos esse convite muito facilmente. Bom, então por que esse IPO? Eu diria que a grande razão, a razão número 1 de longe, uma crença quase filosófica. Que, no fundo, levantar recursos no curto prazo para desalavancar a empresa, a gente não precisava tanto. Óbvio que é sempre interessante desalavancar a empresa e ter mais oportunidades para crescer pela frente. É uma das razões, a razão número 2. Mas a primeira é um pouco diferente. No Carrefour, nós temos a crença que nossa indústria, o varejo, é um negócio 100% local. Não podemos fechar as lojas, podemos abrir em outros países, os clientes não vão seguir. Bom, então, para nós, é vital ser percebido e ser, de verdade, locais. Eu diria que o grupo Carrefour, um grupo francês, isso é verdade, nasceu na França em 59, há um certo tempo, mas o grupo Carrefour Brasil é uma empresa verdadeira brasileira, 100%. E a história do grupo Carrefour Brasil, finalmente, não é muito diferente da história de muitos brasileiros que nasceram aqui com um pai, uma mãe estrangeira. Estamos realmente nessa filosofia, e para nós é muito importante atuar localmente, pensar localmente, ter funcionários brasileiros e ser percebido como uma empresa muito importante no Brasil. E esse IPO foi a materialização, foi mais uma prova
que o grupo quis dar dessa filosofia. Bom, desalavancagem do balanço e possibilidade de crescer pela frente, já falei. Outra razão foi também mostrar o valor do ativo brasileiro, que estava totalmente escondido no valuation do grupo. Hoje temos um indicador muito simples. O Brasil faz quase 50% da valor do grupo. E somos, em termos de venda, somos o segundo maior mercado do grupo Carrefour Global. E em termos de resultados, somos o primeiro. O Brasil fez 40% do resultado do grupo no ano passado. E por fim, mas é uma razão muito importante também, e acho que qualquer empresa brasileira que tenha um sucesso que o grupo teve em 42 anos, busca essa característica também. Nós entendemos que se tornar listados também ajuda na hora de atrair talentos. Lançamos um programa de stock options que a gente não tinha, e isso ajuda muito, e posso confirmar para vocês que mudou bastante o olhar dos candidatos sobre o grupo. Bom, com os recursos do IPO, nós baixamos a dívida de 3 bilhões. Outro fator de complexidade da operação é que o IPO, finalmente, fez parte de um programa mais amplo para reestruturar o balanço da empresa. Em menos de um ano, fizemos o IPO, a reestruturação total da dívida. Antes do IPO, a gente tinha uma dívida 100% quase com o grupo Carrefour, uma dívida interco. Nós liquidamos tudo com os recursos do IPO e com transações que nós fizemos depois. E acabamos de terminar esse ciclo conseguindo um rating, um AAA da Standard & Poor's. Então, realmente, foi um programa bastante completo, com IPO, reestruturação de dívida e pedidos de rating da Standard & Poor's. Bom, vou passar rapidamente sobre as grandes etapas da transação, que são bastante clássicas. Então, nós começamos no mês de abril do ano passado, de novo. Não foi um período muito fácil. Uma das dificuldades que surgiu também no meio do caminho, que no varejo, tivemos a partir do mês de junho, julho, e ninguém tinha previsto isso, deflação na parte de alimentícios. Então, vocês podem imaginar que a gente estava fazendo tudo isso, falando com investidores, e ao mesmo momento a inflação aqui no Brasil estava caindo, e chegamos, final de junho, numa situação de deflação, que permanece até hoje, porque hoje na parte de alimentícios nós temos 5%, um pouco menos, 4% agora, de deflação. Bom, no varejo, como nós trabalhamos com margens baixas, bastante complicado ter um crescimento de vendas primeiro, de resultado depois, nesse cenário. Bom, apesar de tudo isso, fechamos o ano passado com um crescimento muito forte dos resultados, porque foi o maior resultado líquido da história do grupo no ano passado. Bom, no IPO tivemos 260 encontros com investidores em 3 continentes. Bom, tudo isso eu vou passar rapidamente, porque é a parte clássica dos IPOs. Uma coisa muito importante para nós, foi uma grande satisfação, nós conseguimos, no momento do IPO, atrair 40% de investidores brasileiros, 60% de estrangeiros, boa parte deles americanos, mas 40% de fundos e acionistas brasileiros. Hoje, só para dar um pouco uma ideia do tamanho do grupo, somos dentro dos 20 maiores valuations na B3 e somos a primeira valuation no setor de varejo. Bom, não vou entrar no detalhe dessa tabela muito complicada, só vou destacar um ponto aqui, que em termos de valuation, nós conseguimos um múltiplo EBITDA de quase 9 nessa transação, enquanto a mãe do grupo, a empresa francesa, tem um múltiplo que gira em torno de 5.
Então, nós conseguimos mostrar para os investidores que o ativo brasileiro valia muito mais do que a média do grupo. Bom, e para concluir, de novo, eu diria que esse IPO foi para nós um grande marco na história do grupo. Quero agradecer aqui também todos os nossos funcionários, porque foram eles, finalmente, obviamente, que houve um time que trabalhou muito forte nessa transação, mas quem viabilizou essa transação foram nossos funcionários e o trabalho diário deles. E hoje estamos numa situação ideal para aproveitar dessa retomada um pouco lenta da economia brasileira e temos tudo para construir um grupo ainda mais forte amanhã. E quero encerrar essa apresentação com um filme para mostrar para vocês um pouco o que foi essa transação e o trabalho de todo mundo. Solta daqui. 20 de julho de 2017. Uma data histórica para o mercado financeiro. O prédio da B3 amanheceu repleto de prateleiras, carros e alguns de nossos produtos. Em uma cerimônia que marcou a estreia do grupo na Bolsa Brasileira, com a oferta pública inicial de ações no novo mercado e contou com a ilustre presença de membros dos conselhos do Grupo Carrefour, além de executivos, funcionários e representantes do mercado financeiro e de capitais. Uma ação de grande sucesso que nos conduz ao mais elevado padrão de governança corporativa. Somos uma empresa brasileira, reafirmando nosso compromisso com os clientes e acionistas de cumprir cada dia melhor nosso papel de maior varejista alimentar do país. O Grupo Carrefour Brasil agradece pela confiança. Sebastião, nós temos os critérios principais de avaliação e nós estamos aqui para avaliar, né? Então, eu pelo menos estou convencido que houve criação de valor na medida que você diminuiu a alavancagem, possibilitando, nesse mercado difícil, até outras aquisições, etc. Você não falou, talvez isso é uma coisa mais estratégica, mas eu entendo que abriu caminho. Agora, onde eu fiquei em dúvida é com a inovação. O que você acha que foi inovador realmente nessa operação? Olha, acho que, de novo, esse esquema de ter uma mãe listada lá fora e uma subsidiária listada também aqui no Brasil, uma coisa bastante inovadora e bastante complexa a gerenciar no dia a dia. Não são muitas empresas que enfrentam essa situação. E todos os dias, eu diria, uma complexidade que tenho que gerenciar com o time lá fora. Que quando o grupo fala lá, tem impacto aqui, e vice-versa. Então, essa parte realmente foi para nós uma grande inovação. É o único país no grupo que está nessa situação. Não tem outra operação do grupo listada. E, de novo, tem poucos exemplos. Nós temos conversado bastante com as outras empresas que estão nessa situação, mas são muito poucas. E para todas essas empresas é uma coisa bastante difícil a gerenciar e bastante que requer um esforço muito grande. Mas aí houve uma melhoria de governança corporativa, porque as chamadas operações armas violentas, você tem operações com o grupo. Não tem. E isso, nessa nova empresa brasileira, como é que fica? As relações com o grupo? Não. Para ter armas violentas, para ter as mesmas... Não, mas fizemos uma coisa muito simples, porque antigamente, falei da dívida, a gente tinha muitos intercos com o grupo, que era uma opção muito mais simples, enquanto a gente precisava de dinheiro, era só chamar para Paris e pedir o dinheiro. A gente já tinha muitas regras de governança existentes para garantir justamente essa relação a arm's length. Mesmo assim, entendemos que sempre iria gerar uma dúvida. Então, fizemos uma coisa muito simples, acabamos com tudo isso. Então, hoje não temos, em termos de dívida, não temos nenhum real de dívida com o grupo. É 100% de dívida local. Por isso que a gente busca um rating, por isso que a gente quer atuar muito forte no mercado da dívida aqui no Brasil. E, realmente, hoje, o relacionamento com a França é um relacionamento capitalístico.
O controlador ele tem 72%, participa do conselho, toma as grandes decisões, mas no financiamento somos hoje 100% independentes. Então é uma coisa que não é comum num grupo global. A empresa é incrível, parabéns pela operação, pela transação. Obrigado. Mas a gente tem que avaliar a transação em si. Né? E eu queria que você falasse um pouco da importância da Península na transação, no IPO. Um IPO bem custo, bem grande, mas acho que a Península ficou como uma grande parte também dessa oferta. Né? Qual a importância da Península no IPO? Eu diria que a Península foi muito importante no IPO, mas foi muito importante antes. Que a Península entrou no capital no final de 2014, antes era 100% Carrefour. Então, não vou dizer que não tinha governança corporativa, mas era claramente um outro mundo. Bom. Então, a partir de dezembro de 2014, implementamos muitas coisas. Conselho de administração, comitês, todo reporting local que não existia. A França olhava de muito longe as DFs locais, Brazilian Gaps. Tudo isso mudou na entrada da Península. E a Península ajudou muito a colocar de pé toda essa governança e também fortalecer todos os procedimentos dentro da empresa. Na transação, acho que muitos investidores tiveram interesse, porque obviamente o management fez o roadshow, mas para investidores também foi importante falar com a Península. Falar com um fundo de investimento que já estava dentro da empresa, dentro do capital. Então, no momento do IPO, eu diria que, apesar de suportar muito o management, acho que a grande ajuda da Península foi essa. Foi dividir com os fundos, com os investidores, a experiência que eles tinham há 2 anos e meio com a gente. Parabéns pela operação. A gente ficaria muito tempo aqui, mas nós estamos com horário. Entendo muito bem isso. Obrigado. Muito obrigado.